Já pensou num sermão tão, mas tão longo que alguém literalmente morre durante ele? Parece até mentira, né? Mas olha, é exatamente essa história inacreditável que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a pergunta pode parecer meio bizarra, mas a resposta é um surpreendente sim. E não estamos falando de uma lenda, não. Essa história foi registrada com detalhes e envolve uma queda, um milagre e uma demonstração de resistência que é, bom, quase sobre-humana. Vamos entender direitinho o que aconteceu. A nossa história se passa lá na antiga cidade portuária de Troade. O apóstolo Paulo está reunido com um grupo de cristãos, mas o tempo deles é curto. Por quê? Porque ele já ia partir na manhã seguinte. Então, cada minuto daquela noite ali era precioso. E aqui a gente já começa a ter uma ideia da intensidade da coisa. O registro bíblico é bem claro. A conversa não foi nada curta. Paulo falou, falou e continuou falando sem parar, até da meia-noite. Agora, vamos tentar visualizar a cena. Pensa numa sala lotada de gente lá no terceiro andar. Para completar, um monte de lâmpadas acesas, deixando o lugar quente, sabe? Abafado. E ali, no meio de todo mundo, um jovem chamado Eutico. Talvez procurando um ventinho, um ar fresco, acha um lugar para sentar bem no parapeito da janela. Uma posição, assim, bem perigosa, né? O que acontece a partir daí é quase uma sequência em câmera lenta. O discurso se arrasta pela noite, o calor, a voz de Paulo falando sem parar, tudo isso começa a pesar. E o Éutico? Ele simplesmente não aguenta. O sono vem com tudo e aí o impensável acontece. O relato bíblico é direto, quase brutal. Vencido por um sono profundo, ele despenca do terceiro andar. Quando as pessoas correm para ajudar, o pior já tinha acontecido. Ele foi recolhido do chão, sem vida. Uma noite que era de ensinamentos vira uma tragédia. Imagine o alvoroço. A reunião para na hora. O que era um encontro de fé se transforma numa cena de luto, de pânico. O desespero deve ter sido gigantesco. Mas aí, no meio do caos, Paulo demonstra uma calma impressionante. Ele desce as escadas, se joga sobre o corpo do rapaz e diz para o pessoal em pânico não se preocupar, porque a vida ainda estava nele. É uma virada total na história, movida por uma confiança que choca. E, de fato, um milagre acontece. Áutico volta a viver. Todo mundo deve ter respirado aliviado pensando, ufa, agora podemos ir para casa depois desse susto, certo? Bom, não exatamente. O que vem a seguir talvez seja o detalhe mais maluco de todo esse relato. Essa linha do tempo aqui resume bem a noite inacreditável. A crise toda acontece à meia-noite, é resolvida com um milagre, e o que Paulo faz em seguida? Sobe, come alguma coisa para recuperar energia e simplesmente continua a falar. E não foi só por mais uma horinha, não. Ele foi até o amanhecer. Para pensar um pouquinho nisso. Um rapaz literalmente morre, é trazido de volta à vida, e a reação de todo mundo é continuar a reunião por mais várias horas. Isso mostra um nível de dedicação e foco, tanto do Paulo quanto da audiência, que é até difícil de imaginar nos dias de hoje. A história, felizmente, termina bem. O resultado final não é de tragédia, mas de um consolo imenso. A comunidade não só testemunhou um milagre de perto, mas também recebeu ensinamentos até o sol raiar. E esse versículo final reforça justamente esse sentimento de alívio profundo. A noite que tinha tudo para terminar em luto acabou com a comunidade fortalecida, celebrando não só a vida de Eutico, que foi restaurada, mas também a fé que unia todo mundo ali. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Sinceramente, quem de nós teria aguentado ficar acordado para esse sermão? Depois de uma noite inteira, com todo esse drama, um milagre, será que sobraria energia para ouvir o final? Uma história em tanto sobre fé, resistência e, claro, sobre os perigos de um sermão muito, mas muito longo mesmo.